Então, muito bem, estamos aqui para a gravação de mais um episódio do nosso podcast Na Dúvida Ligue. Se eu não me engano, é o 6º episódio que a gente está gravando aqui, que esse episódio é mais um daqueles episódios para você, integrador, que quer se desenvolver no mercado de energia solar. E hoje a gente trouxe um cara aqui que não é técnico, não é engenheiro, não é especialista de mercado, mas é um fenômeno de vendas da nossa empresa e está aqui para me extrair um pouquinho do que ele sabe de fato, para que você, integrador, possa crescer também nesse mercado, que o nosso propósito aqui é fazer com que você se desenvolva, assim como eu tive o privilégio de crescer e me desenvolver nesse mercado, a partir de trazer boas pessoas como o nosso entrevistado do dia. E o nosso entrevistado do dia é um cara que é pai do Henrique Gabriel, esposo da Márcia, formado em comunicação visual e pós-graduação em marketing digital. Iniciou sua atuação no setor de energia solar em 2022, quando começou na Rudnick Energia Solar. Ao longo dessa trajetória, já realizou o dimensionamento e a venda de mais de 600 projetos solares, auxiliando clientes a reduzirem seus custos de energia elétrica por meio de soluções sustentáveis e eficientes. E eu digo que esse cara aqui é um cara que tem um dom da comunicação, né? É o Ricardo Silva. Seja muito bem-vindo aí, Ricardo. Hoje vamos fazer um bate-papo muito bacana aí para o nosso público, que é o integrador, comumente a Rudnick aí do Brasil inteiro, que estão se espelhando na nossa empresa para crescer, para se desenvolver, e estão buscando entender aqui conosco como que fazer para vender mais, para encontrar pessoas como você, para crescer comercialmente falando, e querem entender, né, direto da fonte, como é que isso funciona. Então seja bem-vindo aí ao nosso podcast Na Dúvida Ligue. Perfeito, Elcio. Eu acho que antes de tudo é agradecer esse momento, né? Agradecer a Deus, agradecer a você, porque todo esse processo, né? Eu conheço a Rudnick desde os primórdios, desde o início, e foi um processo de crescimento muito sólido, sempre com muitos passos firmes a Rudnick. E Na Dúvida Ligue, por meio de uma ligação aí, há uns 4 anos e meio atrás, eu recebi uma ligação, sentei, conversei com o Elcio Rudnick, que me deu essa oportunidade também da gente se desenvolver dentro da Rudnick, né? Então a gente tem esse trabalho aí já há 4 anos, mais de 600 projetos dimensionados, e a gente veio se desenvolvendo, né? Colocando aquilo que a gente sabe fazer e se aprimorando junto com a Rudnick. Então, meu agradecimento no primeiro momento, né, a você aí, né, por esse momento e por ter me dado a oportunidade também de estar junto nesse projeto da Rudnick aí. Imagina, Ricardo, para mim é um privilégio poder estar trazendo pessoas que se desenvolveram junto comigo, né? Nessa trajetória, como aconteceu com o Anderson, com o Laércio, agora contigo. Então, para mim é um privilégio gigantesco poder entrevistar e falar sobre o sucesso das pessoas que estão comigo, né? E não só sobre como a empresa foi construída. A empresa é só um CNPJ que depende de pessoas para parar em pé, né? Então essa é a realidade. Quanto melhor as pessoas forem, quanto mais elas se desenvolverem, mais a empresa cresce. Ponto. E a partir disso, eu entendi cedo, né, o que talvez ainda muitos não entenderam, que quanto melhor as pessoas forem, né, quanto mais selecionadas elas forem e colocadas no lugar certo, e quanto mais elas se desenvolverem, mais rápido você vai crescer a tua operação, né? Mais rápido e mais saudável a empresa vai ser. E para isso, Ricardo, eu quero extrair um pouco de você, né, de quem era o Ricardo, né, antes da Rudnick. Mas vamos começar contando aquela história, né, de quando eu decidi abrir a Rudnick, né, porque o Ricardo, ele é dono de uma empresa gráfica, né, que trabalha com impressos. E quando eu resolvi abrir a empresa, um dos primeiros, acho que o segundo que eu contei foi para ele: cara, eu preciso imprimir aqui 10 blocos de pedido. Naquela época não tinha CRM, então um bloco de pedido manual, e eu tive que contar para ele: cara, o negócio é o seguinte, eu vou abrir uma empresa de energia solar, e eu preciso que você edite, né, toda a construção do bloco de pedido e tal, e dali que começou, né? Então você conhece a história de fato lá do início. Então quem era o Ricardo naquela época? Pois é, então bem legal essa lembrança, né? Desde os primórdios, como eu disse antes, a gente conhece o Elcio, e sempre a mesma pessoa, aquele trabalho que veio desenvolvendo junto à Rudnick. E de fato, na época a gráfica também ela tinha um tamanho bem menor do que tem hoje,
né? A gente é muito grato à Rudnick também, nesse CNPJ, porque ajudou a desenvolver. E apareceu um dia lá em casa e disse, olha, Ricardo, eu preciso desenvolver um bloco aí com você, mas no primeiro momento também é algo que eu e minha esposa sabemos, estamos maturando essa ideia e tal. E a gente fez ali, naquele momento, o primeiro bloco da Rudnick, né? E logo veio os primeiros folders, logo veio os primeiros cartões de visita, né? Quando a Rudnick conseguiu adesivar os 4 primeiros carros, né? Nós estávamos lá também. E depois eu passei por um processo de ser servidor público, né? Estava à frente de uma administração. E esse era o Ricardo, né? Antes desse período junto à Rudnick. Eu nunca tive a oportunidade de estar assim, questão de vendas e tudo mais. Tinha trabalhado numa empresa lá como representação em 7 meses e nem eu sabia que sabia vender. A gente fazia a prática do dia a dia, né? O trabalho. E daí aconteceu um momento do Elcio me chamar para trabalhar na Rudnick. Foi bem interessante. Eu conto assim para todo mundo assim que a vida de servidor público, de certa forma, ela te dá uma estabilidade, né? E tudo mais. E daí Peraí, vamos voltar um pouquinho para nós chegar na hora de entrar nessa história. Nós estamos ainda lá em 2017, né? Então, quando eu fui procurar o Ricardo Silva, que era vendedor da TIM, na época, de cartão de chip telefônico, passou por esse processo de 7 meses como vendedor, e tinha uma indústria gráfica na sala de casa. Esse era o Ricardo Silva em 2017. Esse era o Ricardo Silva em 2017. E eu era um cara que andava de moto, com a mochila nas costas e dizendo que ia ser empresário. E pedindo 10 blocos de pedido. Fazendo uma encomenda, né? É interessante. Ele foi um processo que você olhando, né? Hoje olhar para lá é mais fácil de dizer. Mas a gente olhando daqui para frente, ou daquele momento para frente, né? O potencial desse Elcio que nós conhecíamos. Sabia que era um bom vendedor? Né, aquele cara que andava de moto, né, levava a esposa para o serviço e voltava. Eu sei que uma coisa que eu sempre disse, né, teve um período que você teve a oportunidade de ter um outro negócio, né, que seria uma padaria na época, e eu não teria dúvida, hoje olhando, né, olhando de trás para frente agora, né, ou melhor, de frente para trás, eu não teria dúvida que essa padaria seria um sucesso também, né, como é a Rudnick, né. Então sim, naquele momento, 2017, né, o Elcio faz os primeiros folders, né, faz os primeiros blocos de pedido, e o Ricardo Silva era aquele cara que estava lá. E dos primeiros pedidos também da Rudnick, não sei que número de sistemas que tinha, a gente também acreditou. Eu sempre falo isso para o meu cliente hoje. Eu entendo que a venda ela é confiança. E eu naquele momento, em 2018, ali 18, não se falava muito em energia solar. E um dia o Elcio me ofereceu energia solar para minha casa. E eu digo para o meu cliente hoje, naquele momento eu não comprei energia solar porque eu acreditava que aquilo funcionava, eu nem sabia como que aquilo funcionava, não tinha informação. Hoje as pessoas têm informação, hoje as pessoas têm sempre um parente que tem já um sistema fotovoltaico, né? Na época nós não tínhamos, mas eu tinha o principal, que era a confiança da pessoa que me ofereceu, que foi o Elcio. Inclusive na época eu tinha a gráfica em casa, né? E ela já serviu para minha gráfica naquele momento, a energia solar. Então, eu sempre digo, eu coloquei energia solar naquele momento por conta da confiança no Elcio. Né? Olha como é importante a gente falando de vendas, né? Sim. Porque a gente sempre fala a questão de produtos, né? O mais importante é a confiança. É a confiança, sem dúvida. E daquela época, Ricardo, você estava em casa lá com a gráfica, começou a fazer aqueles impressos, brindes, personalizados. Então, enfim, o nome da tua empresa é Personaliza Comunicação Visual. Então, você faz vários artigos ali personalizados. Quando que você abriu, de fato, o teu negócio, que você saiu de casa, que você trouxe ele para a cidade? Hoje você tem uma empresa hoje com 10, 12 colaboradores, que tem maquinário, que tem quantos... Enfim, conta um pouco da tua empresa, o que ela tem hoje, qual é a estrutura dela? Então, falando um pouquinho então da nossa empresa, naquele momento, de fato, a gente começou em casa, né? Foi um projeto que na época era para ser brindes e lembranças e tudo mais. Só que o mercado foi nos colocando para a área gráfica, porque as pessoas, elas nos convidavam a desenvolver projetos do setor gráfico. Né? Quando eu abri a minha gráfica, eu sempre tive esse sentimento de ter algo para mim, de ter um CNPJ para mim. Né? Eu trabalhava como representante, trabalhava como servidor público, representante na área do setor de shipping, enfim, internet na época. E
E um momento eu decidi, a minha esposa, a gente tinha um bom faturamento na empresa como representante na época, e a minha esposa até inclusive ela disse, cara, não vai dar. Durante o dia você bate as metas lá, mas à noite tem que ficar até 2, 3 horas da manhã, que às vezes ela ficava até 4 horas da manhã me ajudando, e outro Então, dia... quando você trouxe a Personaliza para a cidade, você já estava na Rodinic. Não, eu não estava na Não Rudinic. estava na Rudinic Não, ainda. eu não estava. Daí Você estava na TIM. eu estava na TIM. Daí eu saí da TIM e decidimos abrir o comércio mesmo de forma CNPJ e definitiva. tal. Esse mês ele faz 11 anos essa empresa. 11 anos. Aí eu, com 3 anos lá, 2 anos lá, eu decidi ficar em casa. Saí de todos os meus empregos naquele momento, né, que eu tinha, e fiquei só com a gráfica em casa. Então eu era o designer, era o cara que empacotava, era o cara que produzia, enfim, o cara que fazia compra, que fazia venda, né, tudo sozinho naquele momento. Aí foi nesse momento que eu estava lá, aquele ano que eu estava, foi quando você veio, fez os primeiros blocos da Rudinic, e daí depois eu vim para o centro da cidade, né. A gente convidou, hoje tem o Gustavo, que até hoje está comigo, há 8 anos, né? É o nosso diretor lá. Então ele toca toda a operação pra gente. Acabou virando nosso compadre depois. E a gente veio para a praça, né? Para o centro de Santa Terezinha. E foi onde que já deu um passo importante naquele momento. Pegamos uma área de 100 metros quadrados, assim. Você falava dava eco dentro daquele salão, né? e daí foi onde que ficou 6 anos, né? Nesse comércio ali, nesse local, e a gente veio se desenvolvendo. Aí no segundo momento foi quando eu recebi um convite para ser servidor público, né? Na época um cargo comissionado, já tinha sido num momento anterior de uma gestão, depois a gente foi convidado novamente, e foi onde nós estávamos, né? Nesse trabalho, desenvolvendo junto com a nossa empresa de forma paralela, né? Tinha o nosso negócio próprio e tinha o trabalho lá em prol do município, né? Foi aonde então a gente recebeu o convite do Elcio para fazer parte da Rudinic de forma efetiva. Eu entendo que hoje, por exemplo, a nossa empresa ela tem um tamanho legal lá para a nossa localidade, a gente tem um bom atendimento, temos vários clientes, né, que a gente atende, são mais de 300 operações, né, diretas todos os meses, né, e o que contribuiu para dar essa coragem, esse passo, eu acho que foi esse processo dentro da Rudinic, onde a gente recebe essa formação, né, mensal, a gente sempre está ali, ou com mentoria, ou com curso, ou com aperfeiçoamento, né, então, que nem a gente conversava, tudo na vida a gente tem, o principal tem que ter um objetivo, né, independente do que você vai fazer, você tem que ter um objetivo, e ele tem que ser claro esse objetivo, por mais que às vezes não seja, mas você tem que focar de forma mais efetiva possível. Então a gente tinha um objetivo e um período nós estivemos na Rudinic fez a gente dar mais um passo. E daí foi onde nós estamos hoje, no prédio que a gente está e a entrega que a gente Quantos tem. metros quadrados tem lá hoje, cara? Hoje tem 600 metros quadrados. 600 metros quadrados. Quantos profissionais trabalham? Na gráfica nós temos 7 profissionais. 7 na gráfica. profissionais. E nós temos outro CNPJ também é tudo por necessidade, né? A gente viu que a cidade tem essa área, mas se a gente colocasse mais um CNPJ também seria interessante. Então a gente colocou uma lavação também, né, junto. Depois de 10 anos de gráfica, por que da lavação? Muito interessante. Tem público na cidade e o pessoal leva para adesivar os carros, plotar os carros, e toda vez tinha que levar numa lavação e nem sempre tinha vaga. Então eu dizia para o pessoal, vamos montar uma lavação para nós. Vamos resolver essa dor. E daí foi interessante, porque o primeiro mês foi 168 carros lavados. Primeiro mês, assim, sabe? Foi bem interessante, assim. Então, a gente sempre procura. Eu sempre digo pra galera que está com a gente, eu procuro fazer isso também no meu dia a dia. Se for para fazer, faça bem feito, né? Então, buscar conhecimento. Por exemplo, a questão da lavação foi uma. A lavação, quando foi para montar ela, busquei um profissional e fiz uma formação para todos eles, inclusive para mim, que eu não sabia lavar carro, né? Na gráfica a mesma coisa. Há 8 anos atrás, quando eu dei o segundo passo mais importante dela, né, o Gustavo, um profissional de 20 anos, eu disse para ele, cara, tinha uma feira em São Paulo, eu falei, nós precisamos comprar a primeira máquina de impressão efetiva, para não terceirizar mais nessa área, né? Cara, vamos comprar a melhor máquina. Né, porque eu sempre, agora quando a gente deu o terceiro passo importante da empresa também, foi um investimento legal, né, na linha de ACM, na área de
de impressão digital, na área de corte a laser, gravação a laser. Também, quando a gente fez esse circuito de compra, viemos a Florianópolis, Curitiba, São Paulo, a gente foi fazer, também a gente buscou o melhor. Mas por que o melhor? Eu entendo que a máquina grande, ela faz o serviço pequeno e grande. E a máquina pequena, ela faz só o serviço pequeno. Então, hoje nós somos preparados para atender o serviço grande e pequeno. Legal, muito bom. Então, em 2011, não, que ano que você abriu a empresa? 2015. 2015 você abriu a Personaliza, começou a trabalhar em casa. Em 2018, 17, 18 você abriu essa empresa na cidade, em Santa Terezinha, e há 2 anos você mudou para um galpão de 600 metros quadrados. Tem lá 10 funcionários entre a Personaliza e a empresa de lavação. Isso. E nesse meio tempo você trabalhou como servidor público, né? Na mesma prefeitura que a tua esposa trabalhava até 2019. Durante 20 anos durante 21 anos. 21 anos, né? 21 anos ela trabalhou como servidora pública da contabilidade e depois foi convidada para trabalhar na Rudnick, né? E uma lembrança que eu tenho, uma lembrança legal, que quando ela mostrou interesse, você veio falar comigo sobre isso e tal, eu ofereci um salário que era R$300 a menos do que ela ganhava lá na prefeitura. E você disse, cara, não tem problema, eu pago a diferença. Porque eu tenho certeza que ela vai trabalhar muito mais leve, né, do que no serviço público. Mas depois disso você entrou, né? Depois disso você entrou no serviço público e foi trabalhar lá como um servidor comissionado, na época secretário, secretário da administração do município de Santa Terezinha. E, né, recebeu uma ligação. E aí que você recebeu uma ligação, isso foi em 2021, 22? 2022. 2022, então foi quando eu te convidei para vir atuar como representante comercial na Rudnick. Cara, o que te motivou a vir trabalhar como representante comercial na Rudnick, sendo empresário, estando num cargo comissionado, no serviço público, ganhando bem? O que fez com que você saísse de lá e viesse para a Rudnick? É interessante essa pergunta, até porque a proposta foi muito interessante, porque veja bem, eu como servidor público, como empresário, eu tinha uma certa estabilidade, né? Tanto a empresa quanto o serviço público, a gente sabe que no final do mês o salário estava ali. E eu me lembro que na porta da empresa, assim, você tem uma proposta sensacional para você, Ricardo. Qual que é a proposta, Elcio? Olha, você compra um carro para você, cria um CNPJ, mais um CNPJ, e eu tenho uma determinada área para você. Falei, legal, interessante. Só que, claro, confesso, né, que novamente vem a questão da confiança, porque a gente viu o trabalho que a Rudnick vinha desenvolvendo, né? Então, a gente entendia que poderia estar contribuindo e poderia ser, com certeza, ser um bom lugar para estar, né? Eu confesso, né, que não saberia que a gente teria tanto sucesso. A gente pegou, naquele momento, né, eu me lembro que eu entrei 1º de outubro de 2022. 1º de outubro de 2022. De 2022. E no final do ano, eu me lembro que teve uma premiação. Claro, a gente pegou um momento muito importante da Solar e parecia que aquele ano, 2022, iria acabar o mundo. Então mas eu sem saber o que eu estava fazendo de fato, foi um faturamento bem legal em 3 meses inicial. Eu me lembro desse valor, um valor de 2.700.000. 2.700.000 em 3 meses. Em 3 meses. Os 3 primeiros meses, 2.700.000. 2.700.000, assim. Claro, a gente teve toda uma estrutura, né? Desde a supervisão, né? A Rudnick sempre nos dando suporte, nos dando as mãos, né? Uma equipe sensacional nós tínhamos também, como tem hoje também de profissionais. Tinha o Laércio, né? Que até hoje é nosso supervisor. Então eu acho que a gente teve muitas mãos amigas, né? Que contribuíram, né? Mas novamente eu digo, porque isso eu falo todos os dias para o meu cliente. Eu não vendo equipamento, eu vendo confiança. Esses 600 clientes que eu tenho hoje na Rudnick, que eu posso dizer que são meus e da Rudnick, são clientes que hoje estão no meu celular. A Rudnick é considerado o melhor pós-venda do Brasil, mas eu sempre digo que o melhor pós-venda começa pelo representante, né? Porque se eu vendo um negócio para você, que você teve a confiança em mim, como eu tive a confiança em você naquele momento quando eu comprei a Solar, eu posso ter o 0800 que for, mas a primeira pessoa que eu vou lembrar quando eu precisar
vai ser daquela pessoa que eu confiei naquele momento. Então, por isso que eu tenho hoje meus clientes cadastrados, né? Todos eles no meu celular particular, e quando necessário, eles estão ali chamando a gente e a gente fazendo esse atendimento para eles. Legal, legal. E qual foi assim, eu quero extrair de você o suco daquilo que te motivou de fato, né? Sendo que você já era empresário, você já tinha um CNPJ, então você já tinha uma possibilidade de um ganho maior que você podia construir na tua empresa. Você tinha uma estabilidade que naquele momento não estava em risco, muito pelo contrário, estava muito bem colocado lá dentro da prefeitura, mas o que te motivou de fato a apostar em algo novo? Porque pelo que você me disse, e pelo que eu sei, né, porque foi eu que fiz a proposta, eu te convidei para vir trabalhar fazendo um investimento, 2 na verdade, né, um num carro e outro num CNPJ, e não te prometi garantia nenhuma. O que te motivou? Eu entendo que o primeiro passo foi a confiança. Acho que você me fez uma venda naquele momento. Você me fez uma venda de uma proposta, beleza. Mas o Ricardo olhou para aquela proposta como uma oportunidade, por ver a empresa sólida que eu estava entrando, né? E o que me motivou foi o crescimento profissional, porque a gente via que as pessoas que estavam lá estavam se desenvolvendo. A gente conhece a Rudinic desde o início e tem vários profissionais, né, que se desenvolveram de forma astronômica dentro da empresa, né? O que a empresa fez? Ela deu ferramenta para esses profissionais. Ela deu ferramentas, porque você não torna uma pessoa boa. Ah, a pessoa está aqui, ela não tem potencial, eu vou fazer ela se tornar boa. Não, você consegue desenvolver aquele determinado dom que ela tem para aquela área, né? Eu sempre brinco com a minha esposa, que ela trabalha com o setor financeiro da Rudinic, né? Um dia ela teve um compromisso paralelo na cidade que eu ia atender, e ela fez uns 3 atendimentos comigo. E ela tem um perfil totalmente conforme, estável, né? Ela disse, marido, eu passaria fome fazendo isso. Eu olho para ela fazendo o que ela faz hoje, eu diria, eu passaria fome fazendo o que você faz. Isso por quê? Porque cada um tem o seu dom, cada um tem o seu perfil. E você entrar numa empresa, que nem a Rudinic, que eu sabia que tinha esse potencial, e a gente apostou naquele momento também, na empresa, e a empresa nos apostou em nós também. E foi um respaldo mútuo, né? Então nós estamos indo para 4 anos agora de trabalho profissional, né? Antes nós tínhamos uma amizade, hoje nós temos uma amizade junto com o trabalho profissional, né? Que isso é muito interessante na empresa, né? Ser muito técnico. A empresa Rudinic hoje, a gente passou por vários processos dela, hoje de forma toda digital, desde tirar um pedido, né? Tá na nossa mão, né? O cliente hoje, Ricardo, como é que tá o meu pedido? Eu não preciso falar com ninguém, né? Eu vou lá no meu aplicativo, que a empresa me deu essa ferramenta, eu olho lá e, o teu pedido está em tal status, tal situação, ou está na logística, ou está na liberação, enfim. Então, eu acho que o primeiro de tudo foi a confiança, mas o que me motivou a estar na Rudinic, junto com essa confiança de estar na Rudinic, é poder se desenvolver, enquanto profissional, também enquanto ser humano, né? Teve muitas situações que melhoraram na minha vida, pessoal inclusive, né? Enquanto relacionamento também, porque a Rudinic sempre teve essa conexão conosco ali, sempre está desenvolvendo o colaborador, né? Formação que a gente mais faz, né? O Elcio gosta de uma formação, né? Eu gosto, né? E talvez seja um dos motivos para dar certo, né? Talvez. Exatamente, eu não tenho Talvez dúvida. seja. Eu não tenho dúvida. Você faz com que... É a mesma coisa uma laranja, né? Se você tiver uma laranja boa, você comer ela tem um sabor, mas você pode fazer tantas outras situações com essa laranja, pode fazer uma sobremesa, pode fazer um suco, pode fazer qualquer situação que essa laranja, ela potencializa aquele sabor dela. Então eu digo que o profissional é a mesma coisa. Quando ele está no lugar certo, fazendo a coisa certa com as pessoas certas, você pode potencializar e extrair, dando outras oportunidades para esse profissional. Maravilha, Ricardo. É uma bela história, né, que você tem, né, tanto fora quanto na Rudinic. E hoje você tem uma empresa de sucesso lá na Personaliza e é um representante top 3 aí, top 5 em alguns momentos dentro da Rudinic. Hoje o mercado solar ele tem uma característica, né, de segmentado, digamos, né? Tem 3 perfis de empresas, né? São grandes empresas do mercado de geração compartilhada, como a Rudinic, por exemplo, empresas médias que estão num processo de crescimento,
passando por um momento de andar de lado, porque o mercado parou de crescer, e pequenas empresas, né, que são instaladores, aquele empresário, né, que é o mais comum. Então 80% estão nesse degrau baixo. Mas esses caras que estão no meio, né, que querem crescer, eles precisam de um novo canal de aquisição, né, e eles hoje olham para a Rudnick como uma referência nesse mercado de representação comercial. Por quê? Porque para crescer uma empresa comercialmente, quando você olha para um CLT, para um vendedor interno, para um inside sales, você precisa ter caixa. Você precisa contratar uma pessoa, você tem que ter ferramentas, você tem que ter equipamento, você tem que pagar para ele aprender, você tem que manter esse cara, né, dentro da tua empresa, até ele aprender, até ele começar a performar. Isso pode levar 3, 4, 5, 6 meses, se der certo. Ele vai performar, em 1 ano ele vai te devolver o que você investiu nele, para daí começar a dar lucro. Esse é um processo de crescimento normal. Aqui na Rudnick, com o modelo de representação, eu aposto em você e você aposta em mim. Então é uma forma de crescer sem tanto custo. Lógico que para isso precisa ter uma recompensa para os dois lados, né? Eu preciso te oferecer todas as condições possíveis e você precisa me entregar toda a energia possível que você tem para poder crescer. E o resultado ele precisa ser único, né? Os dois têm que ganhar. E talvez é isso que você não percebe, né? Você, por ser empresário, tu não vai controlar um representante. Tu vai potencializar o representante, mas controlar você não vai. Se eu tentar controlar o Ricardo, ele vai embora. Inclusive porque ele é empresário. Então eu tenho que dar autonomia para o Ricardo, com responsabilidade, é claro. Né? Ele precisa saber que ele tem limites dentro daquilo que é possível fazer para que o nosso cliente receba aquilo que a gente pretende entregar, desenvolveu para entregar. Então, Ricardo, para esse cara que quer formar um time de representantes comerciais, você viu a empresa nascer, você viu a empresa se desenvolver, você viu a empresa crescer e hoje você está dentro da empresa. O que você acha que esse cara que não tem uma equipe de representantes precisa começar a fazer para que ele consiga formar esse time? Eu acho que é uma pergunta interessante. Basicamente, claro que eu sempre digo que às vezes a receita do meu bolo, ela não dá para a receita do bolo do outro, né? Pode às vezes botar algo a mais ou a menos, mas esse modelo da Rudnick de fazer, dar essa certa liberdade, né, para o cara construir a sua história dentro dela, possibilitando ele ser um representante com as ferramentas, né? Eu acho que para quem está começando, para quem está nessa escala de querer escalar como a Rudnick escalou, é fazer com que o representante dele tenha o maior número de condições de se desenvolver, seja ela por meio de formação, seja ela por meio das ferramentas, mas claro que sempre impor o limite também, porque eu sei que eu tenho hoje uma determinada área, né? A Rudnick, você tem essas ferramentas e você precisa atender. E eu sei que eu tenho um limite, que esse meu limite é que eu tenho que fazer essa entrega, né? Porque eu entendo enquanto representante, se a empresa está confiando a mim, né? Eu tenho que também dar esse respaldo para ela. Tem que ter essa responsabilidade com a empresa, né? Então a gente está todo dia no mercado e eu entendo que quem está querendo escalar é trabalhar com muita responsabilidade e ser muito claro, sempre muito claro, né? Eu sempre digo assim, as pessoas dizem, nossa, o Elcio é uma pessoa que teve sorte, né? Ele pegou o pulo do gato no mercado. Eu acho que a palavra sorte, ela é preocupante, assim, o preguiçoso ele fala muito de sorte. Eu diria mais, eu diria que o Elcio teve muito compromisso, muita responsabilidade. Foi um trabalho sempre bilateral. Eu tenho certeza que como foi comigo, foi com os demais colaboradores naquela conversa de olho no olho. Você sempre entregou, tanto para o teu colaborador, né, quanto para o teu representante, quanto para o teu cliente, aquilo que você prometeu. Então, confiança. Ter responsabilidade naquilo que... eu gosto de tocar umas músicas, e o pessoal ri, mas por que tu gosta de Amado Batista? Eu gosto de Amado Batista, eu sou fã dele por um simples fato de ele fazer as músicas deles com 3 notas musicais. Um cara que está 50 anos fazendo sucesso com 3 notas musicais. Ele faz o feijão com arroz bem feito. O básico bem feito. O básico bem feito. Então eu, quanto representante, se eu fizer o básico bem feito, dá certo. Né? O que é o básico bem feito? É prometer aquilo que eu sei que eu vou entregar. Eu sei que a minha empresa vai entregar. Simples. A empresa fazendo o simples, né? O básico bem feito com o representante.
prometendo aquilo que vai poder entregar, né? É bom você trabalhar, é bom você bater meta, mas é legal também chegar no 5º dia útil e o teu faz-me rir tá na tua conta, né? Então são 4 anos de história com a Rudnick que eu posso contar com aquele valor. Então ter responsabilidade de forma bilateral. Cumprir o que promete e não prometer aquilo que não pode cumprir, né? Basicamente isso, né? É isso aí. Básico bem feito é a palavra certa, mas além disso tem um tempero especial, né? Você disse no início não, né? Durante a nossa conversa que quando eu te convidei, né, naquele dia, lá na porta do galpão, que eu fiz uma venda para você. E eu concordo com isso, cara. Eu nunca parei de vender, né? Essa é a verdade, né? Só que na época eu comecei vendendo material para secador agrícola, depois eu comecei a vender solar, depois eu comecei a vender a minha marca. E é o que eu faço até hoje. Eu vendo a minha marca. E aquele dia eu fiz uma venda para você, de fato. Só que eu não vendi só minha marca para você e para nenhum outro representante. Eu vendi um futuro que você tinha o objetivo de construir. Então, o que eu digo para você que eu imagino que seja o motivador principal, né? Você enxergou naquela oportunidade a oportunidade de realizar o teu sonho. E você entendeu que aquela venda ela podia ser a venda que mudaria o teu futuro. Só que quando você mexe com o futuro de uma pessoa, né, e você é um cara de confiança, você tem que ajudar a entregar. Então, cuidado com isso, né? Tem que ser muito responsável a ponto de saber que você tem estrutura suficiente, know-how suficiente para poder, de fato, olhar para alguém, acreditar na pessoa, talvez mais do que ela mesma acredite nela, e ajude ela a se desenvolver durante o tempo. Mas quando eu boto o olho em alguém que eu conheço um pouco, assim, que eu entendo, eu não tenho medo de chegar e dizer, cara, pode largar tudo e vir para cá que vai dar certo. E você foi um cara que eu não tive medo nenhum, mesmo sabendo que você estava muito bem empregado, com uma empresa estabelecida, mas eu não tinha dúvida que ia dar certo, né? Bom comunicador, boa postura, com compromisso, sem medo, né, de falar o que é necessário, e alguém que estava disposto, né, que tinha de fato um objetivo, né? Porque o que faz a pessoa se mover é o objetivo. No final do dia, né, se você não quiser levantar da cama, só não levanta, né? E acabou. Tá certo. Tá tudo certo, né? Agora, cara, olhando para a história da Rudnick, o que você acha que é o principal motivador desse sucesso nosso? Porque a Rudnick é um case a nível Brasil hoje, não é porque é minha empresa, ou é minha marca, ou é meu sobrenome que está lá, né? Mas são pouquíssimas empresas que conseguiram construir dentro do mesmo mercado que a gente construiu. E você faz parte dessa história. E olhando de fora não, né? Mas de dentro, mas como representante, na tua visão, o que você acha que é o principal motivador para esse nosso resultado? Eu definiria em 2 palavras. Compromisso, né? Compromisso, aquilo que eu falava há pouco, em todas as esferas, porque não adianta você ter compromisso apenas com o teu cliente e não ter com aquela pessoa que está fazendo esse intermédio, ou com aquela pessoa do financeiro, ou com aquela pessoa do pós-venda, ou com aquela pessoa do TI, enfim, com todas as pessoas que circundam, é um compromisso com responsabilidade. Acho que esse é o case de sucesso da Rudnick. Acho que se alguém quiser olhar para a Rudnick e perceber, mas o que faz essa empresa crescer tanto, sair da bolha como saiu, né? Porque no ano de 2017, quando a empresa ela foi fundada, quantos CNPJs de solar no Brasil, né? Muitos chegaram num nível, outras hoje nem estão mais, né, no mercado. O porquê? O que faltou talvez? Né? Às vezes uma situação ou outra, mas na grande maioria que eu percebo das empresas, às vezes que venham não permanecer com tanto sucesso ou não ter sucesso, é não ter o compromisso e ter a responsabilidade em tudo que for feito. Então acho que o case de sucesso da Rudnick, né, posso falar de 4, 5 anos que eu olhava ela de fora e hoje dentro da Rudnick, né, já há 4 anos, é esse compromisso com responsabilidade. Maravilha, Ricardo. Essa é um pouquinho da história do nosso amigo Ricardo. E para você, integrador, eu estou trazendo um representante comercial que está conosco aqui contando a história dele. Olha só, em 3 meses, de outubro a dezembro de 2022, ele faturou R$2.700.000 em 3 meses. E ele não conhecia sistema fotovoltaico, não
tecnicamente para saber vender. Né? Então ele teve sim o suporte da empresa, mas ele colocou uma energia gigantesca para fazer isso acontecer. E por que não? Por que não você fazer isso na tua empresa também? Né? O que impede com que isso aconteça, né? A performance do ser humano, ela está atrelada ao objetivo que ela tem. Né? Ninguém é limitado a não conseguir atingir um resultado, né? Mas precisa ter uma referência. E eu acredito que talvez essa referência, né, que a gente já tinha antes de você chegar, fez com que você acreditasse de fato que era possível. Porque o impossível só é impossível até que alguém prove o contrário. Né? Como alguém já estava na tua frente e já tinha mostrado o caminho das pedras, você já veio sabendo que dava certo. Isso também é um motivador importante, né? Com certeza. Isso aí, na época a gente tinha, né? Eu me lembro o Fábio Capistrano, foi um grande motivador, um cara que eu saí no carro com ele, no porta a porta, durante 20 dias, sabe? E através dele também a gente recebeu esse convite junto à Rudnick. E é um cara, um grande motivador, assim, que eu sempre sou muito grato a ele, pelo fato que ele foi muito humilde naquele momento, de passar aquele conhecimento de campo, né? E você olhar para o trabalho que ele vinha fazendo, desenvolvimento naquela área, a gente tem um certo orgulho, todo ser humano tem o seu orgulho. O orgulho ele pode ser ruim ou bom, né? Eu procuro utilizar o orgulho para o lado bom. Esse cara conseguiu fazer, a gente consegue seguir esse caminho aí também, né? Era um campo, era uma área muito, muito boa de se trabalhar, estava muito bem trilhada, né? Mas isso também é algo interessante. A gente vê que o vendedor, às vezes, ele cai na falácia de dizer, mas tal representante tem uma área boa, por isso que ele se desenvolve. Dentro da Rudnick eu tive várias áreas, né? Trabalhei em vários municípios, até estar na área que eu já estou agora há 2 anos e pouco. E todas elas a gente conseguiu entregar. Umas com mais dificuldade e outras com menor dificuldade, né? Mas tudo é energia, né? Não tenho dúvida disso, né? Você olhar para o teu objetivo, olhar para as pessoas é mais fácil, né? Você tem um caminho que foi trilhado já. Então, se é possível, vamos fazer, né? Tem os caras que saem da bolha, que nem você, assim, que daqui a pouco trilha aquele caminho que nunca foi trilhado, né? Então, para quem vem atrás, fica mais fácil da gente trilhar. E para quem olha para a gente hoje também, no dia a dia. Conversava com o nosso diretor há 2 semanas atrás, o Ailton, né? E ele falava, né? Você, Ricardo, Anderson e tantos outros representantes que nós temos na empresa, não só o que vocês entregam é importante para a empresa, mas o posicionamento de vocês também é importante. Porque hoje tem pessoas entrando na empresa e elas também olham para vocês, né? Então, o representante tem a questão da entrega, que é muito importante para a empresa, mas a questão da postura, do posicionamento dele também é muito importante, né? Porque a gente sempre brinca, e é fato, você vê um cardume de peixes, né? Peixes em potenciais, eles estão ali. Se chega um tubarão, eles se movimentam e faz com que eles se movimentem. Então, na vendas também, o representante que tem o potencial de também estar entregando, né? Muitas vezes eles chamam de tubarão. Se ele está se movimentando, os peixes que nesse momento é um peixe, mas amanhã pode se transformar em um tubarão de vendas também, vai ser mais fácil de se movimentar, porque está todo mundo se movimentando. Então isso é muito importante. Eu acho que fica fácil o representante da Rudnick hoje vender bem, porque ele tem N exemplos lá dentro, né? Às vezes o Ricardo, um mês, às vezes não entregou tanto, e olha para o colega e no mesmo mês o cara entregou bastante. Aí você se pergunta, mas o que faltou esse mês, né, para você entregar? Então, estar ao lado de pessoas boas, de pessoas que entregam, acho que ajuda bastante também. Legal. E você mesmo, né, trouxe agora pessoas para dentro da empresa, o Leandrinho, por exemplo, que tá tendo um resultado incrível, né? Então, hoje você já tem uma semente, né, que você pode, por exemplo, utilizar como exemplo para dizer, pô, eu também consigo desenvolver pessoas, consigo trazer pessoas, e qual é o impacto, né, que isso pode causar na vida de uma pessoa, né? Porque o cara sai de uma situação ou de uma condição que para ele parecia ser o teto. Em 2 meses ele enxerga aquilo como algo medíocre já. Já entende que a vida pode ser outra, né? Interessante isso, né? Isso é um assunto bem interessante, que muitas vezes as empresas elas querem ter tudo debaixo do seu legado, controlar, né? né? Controlar, né? E a liberdade, né, que o Elcio dá, né? Não, Ricardo, você fez para você. Eu estou empreendendo dentro da Rudnick hoje. Uhum.
Hoje eu tenho uma empresa que empreende dentro da Rudnick, e dentro dessa empresa eu tenho representantes que trabalham comigo, né? E faz com que essas pessoas gerem oportunidades para elas também, né? O Leandro é um dos casos, de todos os representantes que nós temos ali junto conosco na nossa área, é um cara de sucesso também. Veio aí e está fazendo a história dele, né? E gerando riqueza para ele também. Maravilha, para ele e para muitas pessoas, com certeza. Com né? certeza. Ricardo, qual foi o teu melhor mês de resultado dentro da Rudnick, olhando para a quantidade de projetos e faturamento? Te pergunto isso porque desses 80% dos integradores que são menores, não vou falar o número de 80% como algo certo ou algo nesse contexto, tá? Um grande número dos pequenos integradores, dos integradores menores hoje trabalha com algo em torno de 5 e 10 projetos por mês. Você é um representante dentro da Rudnick. Quantos projetos você já conseguiu vender em um mês dentro da Rudnick? Então, tem algumas marcas que são interessantes para a gente. Eu sempre digo que o teu pior inimigo é teu último bom resultado, né? A gente fica ali e teve um momento que eu entreguei 46 projetos num mês. 46 projetos. Foi num mês. Aí a gente teve uma oportunidade de trabalhar um feirão. Esse feirão fez a gente movimentar também com aqueles clientes que nós já estávamos na esteira, né? E foi um faturamento naquele mês que passou de 1.400.000 no mês, com 76 projetos. 76 projetos no mês. Foi bem interessante, assim, foi um mês que ficou marcado na minha história, né? Eu confesso que eu estou trabalhando para bater de novo essa meta. Espero que sim. Vamos trabalhar para isso, né? Vamos trabalhar para isso. Mas 76 projetos é mais que 2 projetos por dia. É um número incrível, né? Para um representante comercial é impressionante. E, cara, o que isso te trouxe? Vamos falar em números aqui, né? O quanto que você conseguiu arrecadar com isso em receita, né? Num mês, vamos dizer assim. Um mês. Foi uma remuneração, foi interessante que a gente recebeu remuneração e premiação da empresa. Certo. Olha que interessante, a empresa faturou, mas ela também ela contribuiu com o representante. Então, eu ganhei uma boa premiação e ganhei uma comissão que passou da casa dos 3 dígitos. Eu comentava com meu pai, né? Meu pai trabalhou a vida inteira numa cerâmica e um dia eu conversando com ele, eu falei: pai, acredita que a minha remuneração nesse mês passou dos 3 dígitos? Né? Daí ele, no primeiro momento, acho que ele não acreditou muito no que eu estava falando, né? E até por conta da realidade e tudo mais, que ele vivenciou a vida inteira na forma de empregado. E ele conversou com a minha esposa, é sério, e ela, de forma conforme estável, só balançou a cabeça, assim, é sério. Então, é interessante, é um mercado muito produtivo, que te dá muitas oportunidades, mas claro, é o feijão com arroz, não adianta. O Ricardo, no mês que daqui a pouco ele tira o pé, ele não fatura, é automático. Então, o representante comercial, ele não tem salário, então você tem que trabalhar, mas trabalhar com muita responsabilidade, né? Uma coisa que eu acho que uma receita que eu falo para o Leandro, para os demais representantes que estão conosco, eu digo: você nunca olhe para o cliente pensando na sua comissão, nunca. O que você está entregando para ele? Uma solução. Então, se você está entregando uma solução, você vai trabalhar, você vai fazer perguntas para poder entender, né, o que você tem que dimensionar para ele, e você entrega uma solução. O Ricardo teve mês que recebeu mais que 3 dígitos na conta, foi uma consequência de um trabalho. A consequência, ela é assim: se você não entrega, se você não vende, você vai ter uma consequência. Se você vende, se você entrega, você vai ter uma consequência. Basta você avaliar se ela é boa ou ruim para você. O que você quer, né? Então, é isso aí. Maravilha. Olha só, você é integrador, você é empresário do setor solar, que quer ter uma empresa, uma equipe, né, de representantes comerciais, como eu tenho aqui na Rudnick. Hoje a gente tem 43 representantes. 12 deles são como o Ricardo, né? São como o Ricardo Silva, que são tubarões. A gente apelida eles de tubarões, porque eles são tubarões mesmo, né? Estão ali brigando por um resultado magnífico. Eles constroem um grande resultado e ajudam a nossa empresa a crescer todo mês. Agora, se você está disposto a fazer isso mesmo, tu tem que ter a seguinte noção. Primeira coisa, você tem uma grande chance de ganhar menos do que o teu melhor representante.
Uma grande chance. Isso é bem provável que aconteça. Então, primeiro tem que ter essa noção e ser humilde o suficiente para pagar mais do que você ganha. E tem que saber que é essa humildade que vai te fazer crescer. E depois entender que essa pessoa que vai trabalhar para você, ele é um empreendedor. Ele é um empresário assim como você. Então, esse cara não está no Instagram, não está no LinkedIn, não adianta buscar com a empresa de RH, porque ele não vai aparecer. É a partir do teu relacionamento. E um case de sucesso promove outros cases. Então, ache alguém que você possa promover dentro da tua empresa ou fora dela para se tornar uma referência para atrair novas pessoas. Essa é a receita do feijão e arroz que a gente está falando aqui, o básico bem feito para que você possa construir então esse time, essa base e estruturar a tua empresa para que ela possa crescer cada vez mais. E Ricardo, tem muitos outros Ricardos que estão aí no mundo que gostariam de estar construindo uma história como você, crescendo profissionalmente como você, assim, empreendendo de fato. Que muitas vezes falta só uma decisão, né? Falta um objetivo ou caminho, né? Diga para esse cara como que faz isso, cara. Como que você direcionaria essa pessoa que, assim como você, alguns anos atrás, mudou de vida, né? A partir de uma decisão para que hoje você possa ser um empreendedor de sucesso. Acho que o primeiro de tudo é ter um objetivo, né? No segundo momento, eu tenho um objetivo, eu tenho clareza daquilo que eu quero. E eu sei do meu potencial, né? Sempre buscar o seu potencial, se encaixar de melhor forma onde que você tem esse potencial, onde você tem esse dom. E procurar uma empresa, né? Procurar uma empresa que tenha esse compromisso, que tenha essa responsabilidade, né? Então, e fazer o básico bem feito, ter muita responsabilidade no dia a dia, né? Ter esse compromisso de forma bilateral, tanto com a empresa quanto com o seu cliente, né? Hoje eu trabalho na Rudnick com muitos clientes me indicando. Muitos clientes me indicando. Sou muito grato ao meu cliente no dia a dia, né? Então, por quê? Porque a gente faz um bom trabalho lá na ponta, junto com a empresa. Esse que é o interessante. Então, se eu tenho vontade de ser um representante, se eu tenho vontade de poder progredir de forma escalonada na vida profissional, no setor de vendas, de representação comercial, é você procurar uma empresa dentro da mesma cultura que você condiz. Porque se hoje eu estou há 4 anos com a Rudnick, é porque a Rudnick eu penso semelhante ao que a Rudnick pensa, né? Se eu prometo para o meu cliente, eu quero que entregue, né? Porque a ponta sou eu, né? Então, com certeza, se eu não tivesse essa entrega, eu não estaria na empresa há tanto tempo, né? A minha empresa gráfica começou com um faturamento de R$127. Sempre digo isso, primeiro mês foi R$127 de faturamento. Hoje a gente atende de forma direta mais de 300 clientes, né? Todos os meses. Isso numa cidade com 9 mil habitantes, né? Então, em cidade no interior é assim. Se você fizer um bom trabalho, você é indicado. Se você não fizer um bom trabalho, a notícia corre também, né? Em cidade grande é mais fácil das pessoas maquiar, né? Mas cidade pequena, as pessoas elas se comunicam com maior facilidade, né? Todo mundo se conhece. Sim. Maravilha, Ricardo. O que você falou aqui me trouxe uma lembrança a respeito do objetivo, né? Agora faz 2 semanas, mais ou menos, recebi uma mensagem no Instagram, no direct, de um representante comercial de uma outra empresa que trabalha com outro produto, né? Que trabalha com outro produto que diz que me admira muito e acompanha a minha trajetória e gostaria de ser mentorado, né, por mim, né? Eu entrego mentoria, mas entrego para integradores, né? E eu não queria dizer que eu não ia mentorar ele, né? Mas, pô, eu gosto de ajudar as pessoas, você sabe, né? Do histórico, do quanto que eu gosto de incentivar. Eu disse, cara, eu vou te ajudar, mas tem que responder para mim 3 perguntas. Quando tu responder as 3 perguntas, eu vou falar contigo para te ajudar. Primeiro, se você tem um objetivo claro e qual. Se você tem uma pessoa que você tem como referência para você se espelhar dentro daquele objetivo que você tem. E se você alcançar esse objetivo, qual que vai ser o teu sentimento? Vai ser positivo ou negativo? Isso vai te afastar ou te distanciar da felicidade em si, né? Do sucesso.
Ele não me respondeu ainda, ele disse que vai me responder. Mas já faz 2 semanas, eu estou esperando ainda. Então, muitas vezes a pessoa quer ter sucesso, mas não tem um objetivo, ou tem um objetivo e não tem uma referência, ou tem objetivo e referência, mas não sabe se aquilo vai ser saudável. Se não for saudável, também não é legal. Então, são 3 perguntas essenciais que você tem que buscar responder se você quer ser um empreendedor de sucesso, né? Primeiro, objetivo. Segundo, uma referência de fato que você possa usar, né? Um mentor ou alguém que você possa se espelhar a seguir o mesmo caminho. E lá no final, você tem que entender se aquilo vai fazer bem para você. Porque se não fizer, meu amigo, não precisa. Não tem obrigação nenhuma de ter sucesso profissional, né? Tu tem que ficar bem contigo mesmo, né? Isso é um fato. Ricardo Silva, então, o nosso representante tubarão hoje aqui, fazendo as honras de gravar esse podcast. E eu quero deixar aqui um recadinho dos nossos patrocinadores, né? Falando sobre resultados em vendas. Não vem de discurso, vem de rotina, consistência e execução, né? E o que você viu aqui hoje é isso. Um representante que entendeu que vender energia solar é resolver problema real do cliente, gerar economia e construir confiança. No ecossistema Rudnick, a gente acredita muito na força de quem está no campo todos os dias, conversando com os clientes e movendo o mercado. Porque no final de contas, empresas fortes são feitas por profissionais que executam. Se você quer crescer no setor, continue acompanhando o Na Dúvida Ligue, que é o nosso podcast. Aqui a gente aprende com quem está fazendo acontecer de verdade. E nos vemos no próximo episódio. Ricardo, muito obrigado, né? Sucesso. Vamos continuar trilhando um caminho aí muito longo e de muita conquista, sem dúvida nenhuma. Tamo junto aí, meu querido. Tamo junto. Obrigado pela oportunidade.